Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Nós vamos iniciar hoje a leitura sobre as cartas de corte. E nós começamos com a carta do Knight of Wands, que seria o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele é chamado do Senhor da Chama e do Relâmpago, o Rei dos Espíritos do Fogo. Eu vou iniciar essa leitura com um trecho do livro o livro de Thoth, de Aleister Crowley. O Cavaleiro de Paus representa a parte ígnea do fogo. Ele rege o 21º grau de Escorpião ao 20º grau de Sagitário. É um guerreiro com a armadura completa. Em seu capacete, como brasão, ele usa um cavalo negro. Em sua mão, carrega uma tocha flamejante. Uma chama também em seu manto. E sobre as chamas ele cavalga. Seu corcel é um cavalo negro saltando. As qualidades morais apropriadas a esta figura são atividade, generosidade, ferocidade, impetuosidade, orgulho, impulsividade, rapidez em ações imprevisíveis. Se energizado de forma errada, ele é mal intencionado, cruel, intolerante e brutal. Em ambos os casos, ele é mal ajustado para prosseguir com sua ação. Não tem meios de modificá-la de acordo com as circunstâncias. Se falhar em seu primeiro esforço, não terá recursos. No Yi King, a parte ígnea do fogo é representada pelo 51º hexagrama Kan. A significação ali dada está inteiramente de acordo com a doutrina do tarô, mas grande ênfase é dada ao caráter surpreendente, perigoso e revolucionário dos eventos cognatos. O consultante é aconselhado a ser apreensivo, mas frio, resoluto e energético, a ter cuidado com ações inoportunas, mas a prosseguir com firme confiança em sua própria capacidade. Todas essas correspondências do Yi King devem ser estudadas, e aqui se faz uma referência ao texto quando as passagens importantes são longas demais a serem citadas convenientemente. Esse é um trecho do livro de Thoth, onde ele faz essa descrição, Aleister Crowley faz essa descrição. Então, vamos começar prestando um pouco de atenção sobre o que essa carta aqui nos traz. O Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus no Thoth, ele é considerado o rei. É considerado como se fosse o rei no Rider-Waite-Smith. Ok? Essa é a primeira correspondência que é necessária ser feita. Essa carta, ela se correlaciona também com a Safirot número 2, Hokmah, é onde ela é posicionada. Bom, essa carta mostra muita energia, muito fogo. Nós temos fogo aqui embaixo. O manto dele parece que é todo feito de fogo. Existe fogo no seu cabelo, na barba, existe fogo no cabelo do cavalo, no rabo do cavalo. E ele vem segurando essa tocha aqui. Se você reparar bem nessa tocha, talvez você se lembre de onde vem essa tocha aqui. Ela talvez relembre você do Ás de Paus. Ele carrega com si, como uma arma, a energia do Ás de Paus, que é a energia de Keter, que é a energia de todas as possibilidades, que é a energia de criar tudo aquilo que quer. É a arma dele. Então imagina o poder que esse rei de Paus aqui tem. Bom, é interessante comentar aqui também nessa carta que o cavalo ele está saltando, né? E que todo esse fogo, tudo aqui está
como se fosse suspenso, não há chão aqui, correto? Então, vamos partir do princípio que todo esse fogo aqui é como se ele se combinasse, é como se eles se integrassem todos em um só. Esse cavalo, ele parece também um cavalo bem magro, mas não do ponto de vista que seja fraco, mas sim parece aqui um cavalo de velocidade, um cavalo de corrida, não como um cavalo normal, né? E esse cavalo aqui, ele está pulando e ele também tem o fogo. Então, tudo aqui mostra energia demais, né? Aqui nós temos a impressão de que ele está indo em direção a uma batalha, porque ele está completamente coberto por uma armadura e somente uma pequena parte do seu rosto ela é visível aqui. E nós podemos notar também que na sua cabeça aqui existe um cavalo negro com asas. O cavalo negro com asas, ele aparece 3 vezes nessa carta, na cabeça dele, aqui na parte do braço dele e aqui na parte da sela do cavalo. Esse cavalo negro, ele está correlacionado, ou ele seria Perseus na mitologia grega. E Perseus na mitologia grega, ele é um herói. Então, significa que esse caráter ou essa personalidade aqui é como alguém que se sente um herói, alguém que tem a necessidade de se sentir como um herói. Aqui nós estamos falando de alguém que precisa ter um objetivo a ser perseguido. E se essa pessoa não tem esse objetivo a ser perseguido, ele precisa encontrar algum. Bom, o símbolo do cavalo preto, ele está correlacionado na astrologia celta com, ou está associado na astrologia celta com os dias 25 de novembro a 23 de dezembro. E se nós formos olhar essa carta no decanato, nós estamos aqui. Deixa eu virar novamente. Knight of Wands. Se nós formos olhar na roda do decanato, o Knight of Wands ele se encontra nesse período, aonde o Knight of Wands ele se encontra no último decanato de Escorpião, que é de 12 de novembro a 22 de novembro, e ele entra nos 2 primeiros decanatos de Sagitário. E então isso mostra que tanto na mitologia, tanto na astrologia celta, quanto aqui na roda do decanato, as datas elas são muito próximas, né? E isso mostra que essa carta possui uma característica do signo de Sagitário muito grande, porque ela é regida por 2 decanatos do signo de Sagitário. Então, Sagitário vai ser um signo que vai estar influenciando extremamente essa carta. O modo com o qual Aleister Crowley ele descreve esse cavalo negro que aparece 3 vezes na carta é um modo onde descreve muito das características do rei de paus. Eu vou ler para vocês. O cavalo preto simboliza a morte, o renascimento e as forças externas, as forças negras, mas também representa força e maturidade,
para enfrentar tudo aquilo que a vida traz. Então, se você pensa desse modo, que ele tem na mão dele a força e o poder do Ás de Paus como a sua arma, não há nada que deixe ele com medo. Então, pessoas que nasceram sobre esse período são, e pessoas sobre a influência desse cavalo negro, são pessoas extrovertidas, são pessoas sábias, são pessoas que gostam de viver uma vida selvagem, impulsiva. São também pessoas muito francas, que às vezes pode ser não muito bem visto, mas são pessoas também que têm um senso de proteção muito grande, não somente proteção de coisas, mas também proteção do seu próprio espaço. São pessoas que não gostam de ninguém invadindo o espaço delas. E são pessoas que gostam de disciplina e que não desistem do que eles querem facilmente, né? Sagitário, ele é regido por Júpiter. Então, existe aqui, né, um movimento de direção à abertura. Bom, na mitologia celta, Sagitário é regido por Saturno e não por Júpiter. Então, quando Saturno, vamos colocar desse jeito, Sagitário, quando é regido por Júpiter, ele tem uma direção, um movimento de abertura, ok? De expansão. Quando Sagitário é regido por Saturno, é como se nós estivéssemos olhando o lado negro do sagitariano. Então, nós percebemos que, se nós olharmos aqui no decanato novamente, nós percebemos que aqui no espaço do Rei de Paus, nós temos o 7 de copas, o 8 de paus e o 9 de paus. E a carta que mais descreve o modo com que esse Rei de paus é a carta 9 de paus. Se você viu os meus outros vídeos, você lembra da descrição do 9 de paus, que fala que mostra que você tem uma força interna muito grande, um poder interno muito grande, que você é capaz de enfrentar tudo na sua vida. Não importa o que apareça para você, você vai, você enfrenta, você continua. Você aqui mostra um tipo de pessoa que não gosta de uma vida que seja muito fácil, né? E harmoniosa. Você acaba se sentindo enfadado, né? A carta do 8 de paus, ela dá um caráter assim de que... A carta do 8 de paus, ela mostra que quando a vida, ela não coloca nada que se oponha a você, você começa a se colocar em uma posição onde você faz decisões impensadas, onde você tem movimentos muito rápidos. Toda vez que você não há nada que seja desafiador para você, você vai procurar por uma mudança. Então, por exemplo, no caso de um trabalho, né? Mesmo que você saiba que você tem um bom trabalho, mesmo que você saiba que talvez você não deva mudar o seu trabalho, mas se o seu trabalho ele não for desafiador o suficiente para você, você vai procurar por um trabalho melhor. Você vai ter essa impulsividade de mudar, porque você sempre está olhando para alguma coisa nova.
o rei de paus, ele vê mudanças de um ponto positivo. Não que isso sempre aconteça de um ponto positivo para ele, mas é assim como ele encara a mudança. Se as coisas vão de um modo errado pro rei de paus, ele não sabe lidar com falhas, né? Então, quando isso acontece, nós vamos ver o lado sombra, que o lado sombra do rei de paus estaria no sete de copas. E o que que o sete de copas aqui descreve sobre essa carta? O sete de copas descreve uma situação de que você tem emoções negativas e você tem um lado das suas emoções nas quais você não compreende e você também não quer lidar com elas, você não quer olhar para elas. É como se você tenta encobrir a situação das suas emoções com excesso de prazer ou com excesso de distrações. Então, aqui nós estamos falando de realmente de ser viciado em alguma coisa. Talvez, por exemplo, quando você se sente frustrado emocionalmente ou coisas não funcionam do jeito como você quer, você, em vez de enfrentar a situação emocional, você prefere tomar remédios, painkillers, outras coisas para que mascarem esses sentimentos, né? Alguma coisa que possa encobrir essas suas emoções. E você também não gosta de falar sobre isso. Então, por exemplo, no caso, uma situação, por exemplo, se existe uma discussão em casa, ele é aquela pessoa que vai bater a porta, vai pro bar e vai beber. Não vai discutir o assunto, não vai tentar compreender, não vai enfrentar a situação de cara. E isso é um preço que o rei de paus aqui, ele paga pelo fato dele ter tanta energia do modo de agir. É importante também, existe comentar aqui, né? É importante comentar aqui um quote do Crowley, né? Que aqui fala: as qualidades morais apropriadas a esta figura são atividade, generosidade, ferocidade, impetuosidade, orgulho, impulsividade, rapidez em ações imprevisíveis. Se energizado de forma errada, ele é mal intencionado, cruel, intolerante e brutal. Em ambos os casos, ele é mal ajustado para prosseguir com sua ação. Não tem meios de modificá-la de acordo com as circunstâncias. Se falhar em seu primeiro esforço, não terá recursos. E é isso que Crowley fala. Ele não é capaz de modificar nenhuma situação. Ele tem a tendência, é aquela pessoa que tem a tendência de bater a cabeça contra a parede. Algumas vezes, você pode sentir que as suas emoções te deixam vulnerável e que as suas emoções elas estão no meio do seu caminho para que você consiga as suas coisas. Essa carta, ela mostra que você vê as suas emoções ou ser vulnerável como um obstáculo e você não quer refletir sobre isso. E quando você pensa desse jeito, essa carta te diz que você nunca alcança algo que te deixa realmente feliz, pelo fato de você nunca tocar no âmbito das suas emoções. Aqui a gente fala Knight of Wands e a gente fala fogo no fogo. É uma carta completamente fogo. As cartas do Knight, que seriam o rei, ele é associado ao fogo.
E o Wands é associado ao fogo também. Aqui nós temos a, a primeira ordem e a segunda ordem do elemento Paus, que seria fogo, né? Então nós temos fogo em fogo. Então não há água. Existe only, fogo em fogo, existe only, existe somente ação e espírito. Não há emoções aqui. Não há interesse em relacionamento. Bom, como nós vimos na roda do decanato, nós estamos entre as cartas, né? O Knight of Wands, ele está entre as cartas 7 de copas, 8 de paus, 9 de paus, 7, 8, 9. E o que que isso significa? Significa que na Cabala nós estamos no triângulo astral. 7, 8, 9. Bom, se nós vamos falar de um ponto de vista divinatório, essa carta ela tem uma ação muito grande, mas é uma ação muito grande e repentina, impulsiva. Se nós vamos falar sobre um evento, é um evento talvez revolucionário, inesperado, né? Se nós vamos falar sobre uma pessoa, é uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, mas que tem um temperamento assim muito, né, curto, né? Essa pessoa sem paciência nenhuma. Mas essa pessoa, ela gosta de ser vista pelo fato dela ajudar as outras pessoas. Ela gosta de receber a gratitude dos outros. É uma pessoa também que está disposta a sacrificar qualquer coisa para atingir o seu objetivo. E essa carta pode indicar, por exemplo, em casos de profissão, pode ser um policial, pode ser um bombeiro, pode ser um médico, pode ser um soldado, algum trabalho correlacionado com movimentos extremamente rápidos, em ambientes extremamente rápidos, onde você tem uma missão a cumprir. O objetivo, o caráter do rei de paus aqui é como se ele fosse sempre um herói com uma missão, e essa missão é ajudar as outras pessoas. Como parceiro, ele é um parceiro extremamente charmoso, apaixonado, mas ele pode perder o interesse por você muito facilmente. Porque aqui existe muita ação, muito movimento, e se o relacionamento cai naquele negócio de dia a dia, ele vai procurar talvez outros relacionamentos para que ele sinta algum desafio. Como conselho, essa carta fala para você ter fé e ir atrás dos seus desejos, e como obstáculo, essa carta fala que talvez você esteja agindo precipitadamente e que você não tem plano nenhum. Como obstáculo, essa carta pede para você dar um passo atrás, ver a situação de um outro modo e tentar fazer as coisas corretas. É isso que eu gostaria de dividir com você hoje sobre o Rei de Paus. Eu agradeço você por me ouvir. Nos vemos na Rainha de Paus.